Os embargos do INSS na revisão da vida toda. Na última sexta-feira, o INSS opôs embargos de declaração contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que fixou a tese da revisão da vida toda. Bom, eu destaquei aqui alguns temas que o INSS trouxe nesses embargos para tranquilizar todos os nossos seguidores e os nossos clientes em relação ao que vai acontecer, qual é o impacto desses embargos. Nós não vemos no horizonte nenhuma modificação da tese pelo Supremo. A tese está fixada e não haverá nenhuma modificação. Bom, o INSS, primeira coisa que ele faz pede a suspensão novamente, né, de todos os processos que tramitam no país. O Supremo já não deu importância a esse tema e não vai dar, porque já foi fixada a tese. Não há razão nenhuma para suspender os processos. Bom, o outro, ele volta também na questão de reserva de plenário. O que diz o INSS? O INSS diz que o STJ declarou inconstitucional a regra transitória que limitava a julho de 94. E o Supremo também não falou por todos os seus ministros em relação à regra de reserva de plenário, né? Especialmente, o INSS fala que não foi formada a maioria em favor para afastar a tese de reserva de plenário. O que eu vou explicar assim rapidamente, assim, em termos mais comuns, o que é reserva de plenário? Reserva de plenário é quando o tribunal ele declara a inconstitucionalidade de um dispositivo legal. Para declarar, ele precisa fazer por meio da maioria dos seus membros, né? E como vocês sabem, a tese da revisão da vida toda foi julgada no Superior Tribunal de Justiça pela primeira sessão. E a primeira sessão são 10 membros. Então, não tem a maioria. Só que a primeira sessão, em momento algum, declarou a inconstitucionalidade da regra de transição. Aquela regra que limitava a julho de 94. O que o STJ fez foi dizer que o segurado, o beneficiário, tem direito a optar pelo melhor benefício, pelo melhor cálculo, né? Faz-se 2 cálculos, apura-se o melhor cálculo e pede a revisão com base no melhor cálculo. É isso que o STJ fez. E o Supremo confirmou. Mas o Supremo também se manifestou sobre essa tese levantada pelo INSS de que o STJ não teria feito, a decisão não teria sido do seu plenário, né? A reserva de plenário. Só o ministro Lewandowski não foi explícito em relação a isso. Mas o ministro Lewandowski não foi explícito em relação à regra de reserva de plenário porque ele foi sucinto, quis dar celeridade, viu a obviedade, a evidência do direito, né? O voto do ministro Lewandowski é muito sucinto e ele é muito incisivo, dizer que não pode haver retrocesso, que o segurado tem direito sim a revisar o seu benefício, que isso já foi matéria decidida pelo Supremo. Então, assim, não há nenhuma possibilidade do Supremo modificar a tese fixada, né? O outro tema trazido pelo INSS, esse um pouquinho mais delicado, é o tema da decadência. O INSS se preocupou em embargar a decisão porque nas últimas semanas alguns sites jurídicos têm publicado de que a revisão da vida toda não é afetada pela decadência, né? Que a decadência não se aplica na revisão da vida toda, porque o INSS não deu oportunidade aos aposentados, aos segurados, de fazer o cálculo pela regra definitiva. Ocorre que essa não é a posição do Supremo nem do STJ. O Supremo já declarou que é constitucional, sim, o prazo estabelecido em lei de 10 anos. O que nós temos falado aqui, diferente desses artigos, não é que a decadência não se aplica, a decadência se aplica. O que ocorre é que há causas interruptivas, há causas que afastam a aplicação da decadência, como ações promovidas em tempo. E se essas causas interrompem, afastam a decadência, nós podemos fazer, em relação à revisão da vida toda, rever os benefícios a menos de 19 anos. Isso não se confunde com a legalidade ou inconstitucionalidade da regra que estabeleceu o prazo decadencial. Então, a regra que estabelece o prazo decadencial está em vigência e é constitucional. Palavras do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, nós promovemos uma ação que afastou a decadência.
Em conclusão, qualquer pessoa que tenha recebido benefício há menos de 19 anos pode sim fazer a revisão da vida toda. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato pelas nossas redes sociais, mande suas dúvidas que teremos o maior prazer em esclarecer. Um grande abraço.